a fúria dos filhos do diabo e a ousadia dos filhos de Deus. Texto base, João 8:44, Atos 4:13 e 20. Tema: a oposição feroz dos filhos da mentira e a coragem firme dos filhos da verdade, nascidos de Deus. Introdução. A Bíblia não suaviza os contrastes espirituais. Jesus não deixou espaço para uma zona neutra entre verdade e mentira, entre luz e trevas, entre filhos do diabo e filhos de Deus. Em João 8:44, Jesus fala diretamente aos judeus religiosos que se opunham a ele, dizendo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Essa é uma declaração confrontadora, e aqui aprendemos que nem todo religioso é filho de Deus. Muitos, ainda com aparência de piedade, são filhos do pai da mentira. Por outro lado, em Atos 4:13 e 20, vemos a ousadia dos verdadeiros filhos de Deus, Pedro e João, que diante da ameaça dos líderes religiosos não se curvam, mas proclamam a verdade com intrepidez. Essa tensão entre fúria e ousadia está presente em toda a história da redenção. É sobre isso que trataremos neste sermão. Primeiro, a identidade dos filhos do diabo. João 8:44. Jesus não está falando com ateus ou pagãos. Ele está confrontando líderes religiosos que se diziam filhos de Abraão. Mas Jesus vai além da genealogia externa e mostra a realidade espiritual. Vós tendes por pai ao diabo. A teologia reformada nos ensina que o homem, em seu estado natural, é totalmente depravado e escravo do pecado. Efésios 2:1-3. Isso inclui o religioso sincero, mas não regenerado. Quais são as marcas desses filhos do diabo? Desejam satisfazer a carne. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Desejam autoridade, posição, glória pessoal. São homicidas. Não se firmam na verdade. Matam a verdade, resistem à luz, odeiam os mensageiros fiéis, rejeitam a Escritura quando ela os confronta. Vivem pela mentira, têm prazer em doutrinas falsas, em revelações inventadas, em sinais vazios e emocionais. É por isso que os falsos sistemas religiosos, como o que você saiu ou está saindo, não suportam a pregação bíblica. Eles odeiam quando a verdade expõe o erro. Essa fúria é demoníaca, mesmo que venha disfarçada de santidade. 2. A ousadia dos filhos de Deus. Atos 4:13 e 20. Em contraste com a fúria dos filhos do diabo, vemos Pedro e João, dois homens simples, mas cheios do Espírito, enfrentando o sinédrio com ousadia. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, reconheceram que haviam estado com Jesus. Verso 13. O que marca os filhos de Deus? Ousadia santa. Não se calam diante da oposição. Essa ousadia não é da carne, é obra do Espírito Santo. Verso 8. Firmeza na palavra. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Verso 20. Temor a Deus, acima dos homens. Julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 19. Aqui está a diferença. O Filho de Deus pode ser simples, sem formação teológica, mas se foi regenerado, se anda com Cristo, falará com autoridade. O religioso pode ter a Bíblia na mão, mas se não tem o Espírito, é apenas um papagaio repetidor de doutrinas mortas. 3. A guerra entre a mentira e a verdade. João 8:40-47 e Atos 4:1-3. Esses dois textos mostram que há uma guerra em andamento. João 8:40 revela o intento dos religiosos. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade. Em Atos 4:2 mostra o mesmo padrão, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O falso sistema religioso odeia a exposição bíblica verdadeira, a doutrina da soberania de Deus,
na afirmação de que a salvação é somente pela graça por meio da fé, o ensino de que Deus não fala por meio de revelações místicas hoje, mas pela Escritura completa e suficiente. Por isso, todo crente verdadeiro precisa estar preparado para enfrentar a fúria dos que ainda estão escravizados pela mentira. Essa guerra não é emocional, é espiritual, doutrinária e bíblica. 4. Aplicações diretas e confrontadoras. Se você ama mais a tradição da sua igreja do que a verdade da Escritura, examine-se. O Filho de Deus ama a verdade, mesmo que ela quebre suas memórias religiosas. Se você se cala diante do erro, onde está a sua ousadia? A regeneração produz coragem para denunciar o pecado, mesmo quando isso custar amigos, parentes ou oposição. Se você ouve a verdade e se enfurece, cuidado. Talvez ainda seja filho da mentira. Clame por arrependimento e novo nascimento. Se você saiu do falso sistema, mas ainda teme confrontá-lo, lembre-se de Pedro e João. Não se cale, fale, pregue. O mesmo Espírito que estava neles habita em você. Conclusão: quem é teu pai? Jesus fez uma distinção clara. Ou Deus é o teu pai, ou o diabo é. Não há meio termo. Os filhos do diabo odeiam a luz. Os filhos de Deus caminham na luz com ousadia. A fúria dos filhos do diabo virá, mas a palavra nos dá a certeza. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Que este sermão encoraje a viver como filho de Deus, ousado, firme, fiel, mesmo que toda uma multidão de religiosos se levante contra ti. Seja como Pedro e João. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Amém.